Bom dia, alunos do primeiro ano técnico. Eu resolvi gravar esse vídeo hoje para que vocês façam uma atividade que valerá a recuperação, com valor de 70 pontos, tá? Hoje eu comecei a fechar algumas médias, nós já fizemos alguns trabalhos e já tínhamos 100 pontos de trabalho e avaliação. Então, para quem não fizer essa avaliação até na terça-feira, vai ficar com uma média bem baixa, tá? Então, eu vou explicar para vocês o que deve ser feito, tá? A partir de hoje, então, até terça-feira, que é a data limite para eu conseguir fechar essa recuperação, tá? Essas médias do primeiro trimestre para vocês, tá certo? Então, vou passar, como eu disse, a instrução que vale 70 pontos, essa recuperação, e ela deve ser entregue até terça-feira, dia 27 agora, até à tarde só, tá? Porque no dia 28 eu já vou encerrar tudo, fechar as médias, dia 29 nós temos que entregar tudo, tá certo? Do primeiro trimestre. Então, essas questões não precisarão ser copiadas no caderno, as questões, e sim as respostas e postadas lá na plataforma do Google, por favor, tá? Eu fiz a lista, então, dos alunos que deverão realizar as atividades, que é o Adriana Carolina Pereira, a Ariadne Cristina, Arnaldo Vinícius, a Bianca, o Carlos Marins, Carlos Roberto Santos, o Diogo, apesar que o Diogo fez a avaliação, mas vai precisar fazer essa recuperação, tá? O Everton, a Gabriele, a Giovana Cristina, Guilherme Henrique, Henrique Correia, o Igor Caetano, a Isabela Mendes, Isabelle Caroline, a Ingrid, Cauane Pereira, a Kathleen, Leandro Brandão, a Liara, Liliane, Michael Jackson, Pamela Maiara, Pedro Henrique, Vitor Emanuel, o Vinícius, o Vitor Augusto, o Wellington Roberto e o Lucas Domingues, tá? Se eu esqueci de colocar o nome de algum aluno, que eu acredito que não, que eu conferi bem a lista, e esse aluno não vem fazendo as atividades, precisa fazer também essa recuperação. Essa é a última chance, então, no primeiro trimestre de Sociologia, tá certo? Queria parabenizar os alunos Ana Carolina Batista, Camília, Caroline, Vitória, o Edson, a Maria Eduarda, o William Gabriel e o Oliver, que não precisarão realizar essas atividades, tá? William, eu escrevi seu nome errado ali, mas você está de parabéns, a sua média é 95, tá? Se quiser fazer essa recuperação também, você pode ter a chance de ficar com 10, tá bom? Então, como eu disse, essas questões que eu vou passar aqui, elas deverão ser resolvidas no caderno e são referentes aos conteúdos que estudamos no primeiro trimestre. Para avaliação, a primeira avaliação que eu passei na semana passada, nós estudamos a respeito, eu fiz a avaliação pautada nas aulas 1, 2 e 3 da aula Paraná. Essa recuperação, ela vai abranger também a aula 4, tá? Então, fiquem atentos, porque precisa tanto assistir às aulas, quanto também abrir os slides das aulas, que estão todos postados no Google Classroom. Para quem pega o material na escola para fazer as atividades, não precisa nem pegar a atividade, porque quem não vem fazendo pela plataforma Google, vem acompanhando as aulas pela TV. Então, não há necessidade, mas é preciso fazer, tá? Então, logo após a resolução, elas deverão ser postadas na plataforma sem falta, tá? Então, a questão 1 é a respeito da diversidade cultural no Brasil. Foi uma aula que eu postei no dia 27/4, quando o Estado ainda não havia postado nenhuma aula, né? Eu postei essa atividade, na qual eu falava a respeito das manifestações culturais nas 5 regiões do Brasil, tá? Então, o que vocês vão ter que fazer? Escrever um texto a respeito dessas representações culturais de cada região do Brasil, certo?
A questão 2 é sobre a aula Paraná 2, né? O que é imaginação sociológica e o que é imaginação sociológica para o Wright Mills. Novamente vão ter que assistir a aula e abrir os slides para conseguir fazer essa questão. Pessoal, para quem vai pegando, né, materiais na escola, é muito importante que venha assistindo as aulas e anotando tudo no caderno, tá? Essa aula aqui, o professor frisou muito bem, né, o que é imaginação sociológica, e ele citou muito esse Wright Mills também nessa aula. Sobre a aula Paraná 3, eu queria que vocês respondessem o que é conhecimento científico, qual a diferença entre conhecimento filosófico e senso comum, e como a religião pode ser entendida pelas ciências sociais. Essa aula eu fiz uma repostagem com material de apoio do nosso livro, do livro que nós usamos na escola. Então, para quem, né, não acompanhou a aula, eu repostei, eu fiz uma repostagem, tá? Se quiser acompanhar somente pelas imagens que eu coloquei nessa repostagem, podem fazer, fiquem à vontade, tá? Sobre a aula Paraná 4, defina o processo de socialização de acordo com seus níveis, primário e secundário, e conceitue instituições sociais. A questão 5 é referente ainda à aula Paraná 4, tá? E diferencia as instituições família e escola. Escreva as principais funções do Estado, está bem destacado no slide, lá no ícone Aula Paraná 4. E o que são instituições de reinserção? Tá? O professor nessa aula explicou muito bem quais são, né? No final ele pede uma pesquisa, mas não é necessário fazer essa pesquisa, porque lá nos slides, os slides eles já são suficientes para que você consiga responder essa questão, tá? A questão 6, então, é a mesma questão que eu coloquei na prova, né, trimestral, que eu passei na semana passada, a respeito da discussão feita também na aula Paraná 3, sobre a Covid-19. Se não quiser fazer de acordo com o que o professor coloca, expõe nessa aula, você pode fazer uma construção sua mesmo. Na esfera da saúde, na esfera da economia, na esfera da política, na esfera da comunicação e na esfera social também. Então, pessoal, são essas as questões para serem feitas. Não precisa copiar, se precisar voltar ao vídeo para ir resolvendo, eu coloquei, né, em todas as questões onde que estão as respostas. Então, é preciso copiar, é preciso assistir, é preciso ler os slides já postados na plataforma, tá? Então, façam isso, porque a partir da outra semana, né, depois do dia 29, nós já vamos começar o segundo trimestre, tá certo? Eu espero, então, todas as respostas, tá, de vocês, todas as questões postadas no Google, para que melhore essas notas, para que melhore essas médias. Então, isso é uma forma de tentar recuperar o que nós viemos fazendo até agora, né? Porque eu sei que teve gente que entrou depois no Google, que não tinha acesso, né? Estava arrumando o celular, não estava conseguindo botar a senha. Então, essa é a chance de conseguir a recuperação em sociologia, tá certo? Agradeço, então, até as postagens. Então, estou aguardando. Obrigada.